Está começando mais uma edição do programa Show de Negócios. Hoje o nosso programa vai falar sobre a atuação das mulheres no mundo dos negócios. Fica conectado aqui na Up TV. Começando mais uma edição do programa Show de Negócios e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, a atuação das mulheres no mundo dos negócios. E para falar sobre esse assunto, logicamente, convidamos empresárias bem-sucedidas no mercado dos negócios. E já quero cumprimentar as minhas convidadas, Gláucia Leandro, designer de interiores, empresária sócia da Lardeco. Tudo bem, Gláucia? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Quero falar também com a Patrícia Mitico, ela que é empresária e diretora da Rifiniture Acabamentos. Tudo bem? Tudo bom, obrigada, boa tarde. Obrigada a você pela presença. E temos a Ana Beatriz, né, que é ela que representa a empresa Itbit. Tudo bem, Ana Beatriz? Tudo bem, obrigada. Obrigada a vocês, gente, pela presença hoje. Bom, quero conversar aqui desse outro lado com a Carla, ela que é da Boutique de Calçados. Carla Santori, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia? Pronta para falar sobre esse assunto? Bastante. Que bom. E temos a Thelma Freitas Santos, ela que é da Físio Bonistar. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Muito Obrigada bom estar aqui com você hoje. Obrigada a você pela presença. E a Thalita Capitânio, ela que é da Lea Lilian Semijoias e Acessórios. Tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso e obrigado. Obrigado, aliás, a todas pela presença. E a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta muito, né? Nós, mulheres, eu falo assim, e principalmente vocês, empresárias, mulheres bem-sucedidas, que é o nosso assunto hoje, né? A atuação das mulheres no mundo dos negócios. Vocês sabem que a gente estava vendo umas pesquisas e a gente descobriu que a atuação das mulheres aumentou muito de 2006 para cá. Nós estamos em 2014, né? E a gente tem praticamente mais de 60% aí com mulheres na frente dos negócios, né? E antes de a gente conversar sobre o assunto, eu queria saber um pouquinho da empresa de cada uma de vocês e como que vocês começaram dentro da área. Eu tenho segmentos diferentes aqui e aí eu queria que cada uma falasse um pouquinho sobre a empresa, há quanto tempo está no mercado, a atuação de vocês, qual é a função de vocês dentro da empresa, porque eu sei que a maioria de vocês aqui conduzem a empresa mesmo, estão na frente da própria empresa, né? Então vamos começar pela Gláucia? Bom, minha empresa tem 5 anos e eu comecei com a necessidade que eu percebi de trazer peças de decoração aqui, principalmente para o ABC, e fazer um trabalho diferenciado, que é uma consultoria para o meu cliente. Então, eu levo as peças até o meu cliente, onde eu faço uma consultoria. Eu produzo a casa deles. Que bacana. É uma coisa bem mais personalizada, né? Bem personalizada, tanto para o cliente final, como para arquitetos, né? Que acho que a maioria dos meus clientes são os arquitetos, onde eu produzo a obra para eles estarem finalizando. Bom, a gente vai falar muito dessa diferença também da mulher com as mulheres e os homens, né, nos negócios, que é o assunto que a gente vai tratar, Gláucia. Eu queria que você me contasse um pouquinho a tua função exatamente. Você está totalmente à frente da empresa. O que você faz hoje na tua atuação na empresa? Na verdade, sou eu que vou em cada casa, eu que finalizo cada projeto dos arquitetos. Então, assim, eu fotografo, eu levo as peças de acordo com a necessidade, com o ambiente. Então, eu estou bem à frente fazendo esse serviço, todo o trabalho. Tá. Ana Beatriz, queria que você me contasse um pouquinho sobre a Itbit. Aliás, sapatos maravilhosos, né? Que eu conheço já a empresa. A Itbit está há 12 anos no mercado. São produtos diferenciados, siliconados. Todo o nosso produto é patenteado e artesanal. Tá? Eu tenho 6 lojas, 3 no Rio de Janeiro, uma aqui em Congonhas, que está para inaugurar, Viracopos e Jardins. 6 anos já, né? 6 anos. 6 anos, tá. E a Patrícia? Bom, eu estou no segmento já há mais de 15 anos, mas eu tenho meu comércio próprio dentro de acabamentos há 2 anos e já tenho 2 lojas também na Zona Norte. E o meu trabalho é desenvolver uma parceria com especificadores, que é o mesmo trabalho que a Gláucia, trabalhar junto com o arquiteto, com decoradores,
mas com o diferencial de ser uma facilitadora do trabalho deles, né? Especificamente, eu vou querer conversar com vocês duas de um assunto porque quando a gente fala de arquitetura, acabamento, casa, principalmente acabamento e arquitetura, né? Parece que a gente está falando muito do masculino, né? Porque tem essa coisa mesmo do homem, né? Geralmente, eu quero que vocês contem pra gente como que é essa diferença. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Thelma? Eu iniciei no mercado há 4 anos, né? 4 ou 5 anos atrás, com uma clínica de estética, né? E sou fisioterapeuta. Legal. Mas dentro dessa clínica de estética eu acabei desenvolvendo mais de uma função. Acho que como boa geminiana, né? Eu não consegui ficar só na função de fisioterapeuta. Então eu acabei atendendo as minhas pacientes. E não só atendendo, acabei deixando as minhas funcionárias bem treinadas para o atendimento e eu acabei desenvolvendo um blog, uma página no Facebook e isso acabou crescendo bastante. E todos acabaram seguindo, então, dica de moda, locais, então isso acabou crescendo muito. E a consultoria também para outras clínicas de estética, eles gostavam bastante da forma com que eu desenvolvia, né, a clínica. Então, eu achei melhor dar uma consultoria para outras clínicas de estética do que continuar com o meu segmento. Eu acabei vendendo a minha clínica e hoje eu sou consultora de estética. Bacana. Então, você faz uma consultoria para quem está querendo montar um negócio. Então, hoje eu participo de outras clínicas de estética, dou consultoria para outros fisioterapeutas que estão começando e estou com o meu blog aí para começar, né, que é o Bem-Estar. E fazendo parcerias com outras lojas, né, com outros decoradores. Então, se vocês quiserem, estão todas convidadas a participar. Até o final do programa a gente vai ter, que na verdade também o objetivo do programa é esse, né, o networking que a gente cria, porque são segmentos diferentes, mas que de certa forma, em algum momento, existe uma parceria legal, né? Exatamente. Isso, na verdade, a gente teve um programa aí falando sobre parcerias bem-sucedidas. Isso que a gente fala, né, esse networking é fantástico. Exatamente. Né? Aliás, que no mundo dos negócios, networking é importantíssimo, né? É. Carla, você? Exatamente. A boutique do calçado diferencial é isso. A gente tem estilista, então é só sapato diferenciado, faz uma linha de noiva específica. Tem, legal, personalizado. A pessoa quiser, a gente vai atrás. Então, por isso tem um estilista. Antes, não. Agora a boutique do calçado faz sapatos diferenciados. Aqui no ABC? São Bernardo, isso. Legal. Muito bom. Então tá. Thalita? Bom, eu faço parte da Lea Lilian Semijoias Acessórios. A gente está no mercado em torno de 6 anos. Tudo começou com... a gente estava vendendo para as amigas, o pessoal que a gente conhece mais próximo viu que era um ramo muito legal, que dava para investir nisso aí. E aí, hoje em dia, a gente tem mais de 30 pontos de venda. A gente trabalha com mais de 30 pontos de venda. A gente distribui as mercadorias. Somos exclusivas de Camila Klein, São Bernardo e São Caetano. Que bacana. E é isso aí, a gente está na luta aí. Que legal, muito legal. Bom, agora eu quero saber a opinião de vocês quando a gente fala essa diferença, né, dos homens e das mulheres, que não tem como, a gente chega uma certa hora que a gente acaba caindo nessa questão. Segundo vocês, o que vocês acham? Por que a mulher ela se diferencia no mundo dos negócios? Qual é o diferencial? Que, segundo vocês, com a experiência própria, lógico, de cada uma, né, do segmento, enfim, o que vocês acham que é a diferença, porque a mulher está na frente dos negócios? Na verdade, eu acho que ela tem mais, como a Thelma disse, ela abrange mais campos, entendeu? Ela tem mais visão. Igual, por eu na minha loja. Eu tenho a decoração e eu, no final do ano, eu tenho toda a decoração de Natal. Então, eu loco e vendo toda a decoração de Natal. Então, eu consigo fazer a loja tendo 2 segmentos próximos, mas com bastante diferencial, entendeu? Eu acho que a gente consegue voltar, né? Acho que para mais coisas. Eu acho que a mulher, ela desenvolve bem essa coisa de fazer mais de uma função. Não é lenda, isso não é, acho que é realidade. A gente consegue desenvolver 2 ou 3, 4 funções. Então, a gente tem uma visão ampla, né? Eu acho que o homem, ele... Um pouco maior, né? Exatamente. Olha um pouco mais para frente, né? Ele consegue se aprofundar um pouco mais naquilo que ele está fazendo. Mas ele vai só ali. A gente consegue visualizar o campo um pouco maior. Então, eu acho que procura, de repente, mais alternativas, né? Para algumas coisas. Exatamente. Então, e eu acho que o homem está curtindo um pouco mais as nossas funções hoje em dia. Hoje em dia, tem muito homem cuidando dos filhos para a mulher ir trabalhar fora. Sim, o negócio inverteu hoje em dia, né? Exatamente. Tem muito homem que está cuidando da casa e as mulheres estão realmente trabalhando. Eles estão curtindo esse outro lado. Eu conheço bastante pais hoje em dia que cuidam dos filhos numa boa, para a mulher ir trabalhar fora. Então,
eu acho que o mercado ele se inverteu um pouquinho. É uma pena que hoje em dia eles ainda não reconheçam isso a nível financeiro, né? Porque a mulher ela ainda não é bem reconhecida financeiramente. Embora a gente tenha já avançado muito aí essa questão da mulher estar atuando mais na frente, enfim, ainda eu acho que falta um pouco nessa questão financeira, esse né? reconhecimento, porque ainda os executivos eles ainda recebem um pouco mais que as mulheres, apesar de nós temos várias mulheres aí ocupando cargos importantíssimos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, uma curiosidade até da revista Fortune, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, onde eles publicaram as 50 mulheres poderosas no meio dos negócios, né? E é incrível que nessa lista, no 4º lugar, quem está é a executiva da Petrobras, né? Que isso é maravilhoso, tanto para o Brasil, né? Representando no 4º lugar da lista, é uma das mulheres mais poderosas realmente no mundo dos negócios. As outras empresas que daqui a pouquinho a gente vai falar. E vocês, meninas, vocês concordam? Então, a gente costuma brincar que o pessoal, os homens enxergam 2D e a mulher 3D. Então, a gente vê profundidade, tem sensibilidade. Essa é perfeita, né? Essa é perfeita, 3D. A gente acaba enxergando, além da sensibilidade com tudo, e eu acho que a mulher é mais ousada também no negócio. Ela tem mais coragem. No caso de vocês, tanto o teu quanto da Gláucia, eu estava falando sobre essa questão do masculino, porque quando a gente fala de arquitetura ou coisa assim, obviamente que no meio tem muito mais até homens, vocês lidam com homens mais diretamente, né? Na hora de negociar, enfim. Já ao contrário, por exemplo, da Ana Beatriz, que ela lida com sapatos, é uma coisa mais feminina. É lógico que a gente tem um pouco mais de sensibilidade, até para dar um toque, né? Você dá uma sugestão, ou de repente... Porque, como mulher, é muito mais fácil, né? Fica mais perto até do que a gente gosta, né? Ana Beatriz, como é que é no teu caso? Quantos funcionários homens você tem na empresa? Nenhum. Digamos. Sério? Todos loja, são mulheres? Em nenhuma loja, nenhum. E no escritório? No escritório nós temos 5. 5. E como que é o relacionamento em relação a isso? É ótimo. Eles respeitam bem? Respeito. Sim. Mas eu acho que se eu tivesse algum funcionário homem na loja, não sei se o respeito seria o mesmo, né? Acho que pelo produto também, ser feminino, porque o meu público é feminino. Sim, é mais feminino. Por isso que se torna um pouco mais tranquilo, né? Essa negociação. E vocês, no que a gente falou, os arquitetos, acabamento, uma coisa mais... Vocês tiveram alguma... Tem bastante arquiteto. Tem bastante. Tem, né? Eu acho que a gente acaba entrando um pouco aí com um toque feminino, com a sensibilidade. No meu ramo, que é decoração... Decoração entra uma coisa mais feminina. Eu acho que mais feminina, né? E chega em obra, assim... Muitos falam, chega nessa parte eu não sei, a gente dá todo apoio para ele, toda assistência, entendeu? Porque eu acho que é esse toque mesmo, feminino, que falta aí com os arquitetos na finalização. E eu acho que... o meu é mais um conjunto, assim. Eu enxergo o homem muito funcional e a mulher emocional. Então, eu faço o casamento dos dois e acabo... dando certo, tiro 10 em cada nota. Acaba que combinando os dois, né? E no caso de vocês também, porque sapatos é uma coisa feminina, as joias também, então fica um pouco mais fácil, né? Mas já teve algum problema assim relacionado, às vezes, sei lá, com alguém no mesmo no trabalho? A opinião final que a gente desenha, né? Ele desenha os toques, os acabamentos, os apliques que são colocados. Ele respeita bastante, acho que... não no caso ser patrão e empregado. Ele respeita porque sempre dá um toque a mais, né? O diferencial é esse, é o toque feminino no final. Por isso que a boutique do calçado vai fazer 15 anos agora. 15 anos já? 15 anos, dia 26 agora. Já vai ter festa? Coquetel, vai ter um super coquetel. Tem que ter, né? Comemorar 15 anos é muito tempo, né? Muito glamour, graças a Deus. E quando você começou, como que foi? Você imaginava ficar... Porque no começo é muito mais complicado, né? No começo é difícil, né? No começo de tudo você vai pegando sempre ideia dos outros, né? Aí, para ser boutique, tinha que ter o diferencial, uma boutique de calçado. Então, assim, é coisa que não vai ter em loja nenhuma. É o sapato que ela tem, até madrinha, não só uma noiva, não. Até uma madrinha, que é um sapato que é... Então, eu faço o sapato que ela quer, em cima do tecido que ela quer, cristais que ela quer, entendeu? Isso que é legal. E no caso da consultoria? Alguns empresários que você atende, que estão montando a clínica e tal, teve alguma coisa nesse tipo de conversa do masculino, de prestar atenção na tua consultoria e seguir certinho o que você está falando? Não, nesse caso eu não tive problema, não. Inclusive, bastante homens, assim, porque nos salões de cabeleireiro, geralmente, os homens compram para as esposas
E eles gostam de como eu atraio a atenção das mulheres para a minha clínica, né? E eles querem saber qual é o melhor aparelho que se compra para a clínica, qual que faz mais efeito. E então eles escutam bem o que eu falo. Então, tipo, qual aparelho que se locaria, né? Qual que dá mais efeito, qual que dá mais rentabilidade, né? Porque às vezes você tem um que dá efeito, mas não dá rentabilidade. Então, não tenho problema quanto a isso, não. Porque essa parte também de saber se o negócio vai dar certo ou não, justamente a consultoria é importantíssima, porque eles já te dão direcionamento, né? Sim. Até do local que você vai colocar o estabelecimento. Isso né? Tem um público X, né? Você, na consultoria, você tem que verificar a zona onde você está montando, o público que você vai atender, se esse público ele está... porque às vezes você vai atender um público que naquele aparelho não vai atender esse público. Né? Então, assim, é uma mulher que não vai nem saber. Então, você vai levar uma criolipólise, que ela vai fazer uma quebra de gordura, num bairro onde o pessoal só vai querer fazer drenagem linfática, só conhece aquela coisa de manual. Então, eles vão ter medo de um aparelho, nossa, que quebra gordura. Então, também o esclarecimento ele é importante. Então, não adianta você entrar com um aparelho num público que não conhece, que também não vai ter uma condição financeira para estar usando esse aparelho. Então, assim, isso é muito importante. A consultoria leva isso até esse salão de cabeleireiro, essa estética, para ele estar comprando o aparelho adequado para aquela determinada região. E aí cada um já vai seu direcionamento para aquilo, né? Sim. Ana Beatriz, voltando a falar sobre os sapatos, que a Carla está falando sobre a boutique, enfim. Eu sei que a 8bit tem esse diferencial que você falou. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esse trabalho de vocês em relação ao produto em si. Que a preocupação, eu sei que é um diferencial do que já tem nas lojas, né? Em questão do material, em questão de uma série de coisas. Todos os nossos produtos, eles são silicone, tá? Todos os nossos produtos são patenteados. Então, para você encontrar um produto da 8bit, você tem que ir até uma loja da 8bit, tá? A gente não vende multimarca. Então, nós temos uma sandália que, conforme você vai andando, vai massageando os pés, que tem pinos amortecedores. Nós entramos com acessórios. Nós temos agora bolsas, colares, óculos, e é tudo artesanal. E aí é uma coisa também, a preocupação com o conforto, né? Com o conforto do cliente, já claro. acaba unindo meio que as duas coisas, né? Principalmente a gente nós mulheres, com os saltos, os sapatos, a gente sofre um pouco. Né? Com certeza. A gente não quer descer do salto nunca, elegante, né? Mas confortável. A gente não quer descer do salto nunca, mas se não desce perder com a um classe, sapato né? que vai massagear, é uma delícia. Exatamente. Ou você tá com um sapato baixinho, mas já alguma coisa, o detalhe, já levanta, né? Dá uma... esse aqui mesmo é da 8bit. A Ana Beatriz já dá um close aí no sapato da Ana Beatriz. Olha que bonito, né? E já realmente faz a diferença. Não é aquele salto já que você vê, mas você... ele é todo de só a parte da frente já dá aquela elegância. Manualmente. Muito legal. É toda artesanal. São 40... Quantas lojas ao todo, Ana Beatriz? Nós estamos com 47 lojas. 47 pontos, 47. Né? O recente foi o da Lorena. Isso, né? da Lorena nos Jardins. E agora nós vamos inaugurar no aeroporto de Congonhas. Ah, vai ter aí no vai ter também. uma loja lá. E é ótimo também, porque tem muito no aeroporto que o chega aeroporto, tanta o fluxo gente, é né? excelente, exatamente. É muito que bom. legal. E aí você está, desde que começou até hoje. A marca até hoje, conduzindo. O teu papel, na verdade, a tua função lá é marketing também, ou só a parte de... Não, só a parte da loja da mesmo, loja. frente da loja. Da loja, tá. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o acabamento, o trabalho de vocês, o diferencial que vocês procuraram para atender ao cliente. A gente estava falando sobre esse diferencial que cada uma procurou. Vocês que colocaram isso dentro da empresa ou houve alguma pesquisa em relação a isso, de fazer uma coisa diferente do que já tem? Porque hoje em dia, na verdade, a concorrência está muito grande em todos os segmentos, né? Então, eu acho que cada um tem que procurar realmente uma coisa diferente para você poder se manter no mercado. Né? Então, eu acho que isso é uma sacada também que, de repente, não só nós mulheres desmerecendo os homens, mas a gente, de repente, dá um clique um pouco melhor, né? Como é que funciona aí no... Bom, então, para eu poder abrir a loja, eu fui para a indústria, fiz expansão de uma marca, aí visitei o Brasil inteiro e fui vendo o que eu achava que deveria ser melhorado em cada uma delas. Aí, com isso, eu montei um plano de negócio para minha loja. E hoje, quando a pessoa vai na empresa, sendo um arquiteto, um decorador, ou mesmo um cliente final,
ele busca não aquele atendimento de home center, que a gente vai lá e pega pastilha, e pega piso, e lá. Não, as meninas têm que sentar com eles na mesa. Vem cá, eu quero ver qual que é seu sonho, que eu vou vender ele para você. É essa a estratégia mesmo. Pegar e tornar o sonho dele realidade. Então, muitas vezes, a gente trata a pessoa sem um pouco de carinho, eu falo para as meninas. A gente tem que ter um pouco mais de afeto e suprir mesmo a carência dele. E a carência, às vezes, é a atenção e só escutar um pouquinho. Então, elas têm que escutar. Esse é o diferencial, escutar o que ele tem para dizer, para depois a gente propor alguma coisa. Qual é o nome da... É a Refinitura e Acabamentos. Ah, tá. E o atendimento que você falou é bastante importante, né? Porque o cliente, ele gosta de se sentir especial, né? Eu acho que isso em todos os segmentos, né? O cliente, ele gosta de se sentir que você está falando com ele, você não está falando só uma coisa abrangente. Ele se sente, o que ela falou, quando você fala, quero realizar o seu sonho, a pessoa, pronto, você já ganhou, né? Eu estava até aí conversando. Ele fica até mais à vontade para falar o que ele quer. Então, né? eu estava até conversando com a Thalita, que nós estávamos conversando isso, que o cliente quer ser ouvido, né? Ele quer sentar, ele quer conversar, e não somente ir lá e comprar aquilo. A gente conversa com o cliente, escuta, que isso é muito importante, eu acho que em todo o segmento. Então, eu acredito que em todos mesmo. Tanto no lance das joias também, né? E eu acho que a mulher hoje em dia tem muito mais desse feeling de conversar, de olhar no olho do cliente, perceber qual é o sonho dele, porque muitas mulheres valorizam muito essa história do sonho. O homem já é mais racional, a mulher é bem emocional, procura saber qual é o sonho da pessoa, o que ela realmente quer. E aí eu acho que a mulher tem esse diferencial. Que a sensibilidade, de novo, fala mais alto, né? Fala. E o jogo de cintura também da mulher, que a mulher tem que fazer as coisas no negócio, voltar para casa, arrumar a casa. Isso desenvolve, eu acho que um jogo de cintura na mulher muito importante para os negócios. E a paciência também, né? Acho que a mulher é um pouco mais paciente mesmo para essas coisas de ouvir. E persistente. O homem já não tem muita paciência. Persistência, é verdade, persistência, né? De ir lá e resolver. Ou às vezes colocar uma coisa na cabeça e realmente isso tem que dar certo. E a gente vai. É objetivo. Difícil a gente ir para trás, né? Não, a gente quer isso e a gente vai. Eu acho que isso faz a diferença para ter um sucesso, digamos assim, né? E me fala uma coisa, em relação à saúde, estética, o trabalho de vocês, que a gente estava especificando dentro disso. Quando você começou também, você resolveu fechar a clínica para poder dar essa consultoria, porque daí também você fez uma pesquisa toda, né, do mercado de... Sim, na verdade, assim, eu mudei radicalmente, né? Quantos anos você tinha a clínica de estética? Já há 3 anos. 3 anos. Mas assim, ficar muito presa num lugar só também tava me deixando louca. Essa coisa de eu tenho um filho de 17, uma filha de 15. Então eu precisava tomar conta da casa, dos filhos. Então o blog seria uma coisa que eu acompanharia de casa, né? E aí eu pensei, como é que eu vou começar do zero, né? Começar um novo negócio. Aí, como mulher é teimosa, né? Aí eu conversei com uma coaching e ela falou para mim, bom, eu falei, acho que eu vou começar a olhar outras blogueiras e vou, né? Ela falou, não, veja a sua ideia e daí você... E foi mais gostoso, assim. Então, meu blog está partindo de uma ideia minha mesmo e eu vou atuar na moda, vou ver moda, decoração, tudo isso vai entrar, mas vai entrar de uma forma diferente. E eu estou reformulando, porque eu já tinha um blog com mais de 60 mil acessos. Eu tinha um vlog com mais de 115 mil acessos, de alguns trabalhos que eu já tinha feito. Então, eu vou juntar tudo isso, né? E vou colocar no ar em 2015 um blog muito mais didático, muito mais fácil para estar passando tudo isso e sem me tomar muito tempo, que é aquela coisa. A mulher, né, ela multifaceta. Somos mulheres alfa, né? E eu quero até pegar um pouquinho o gancho do que você falou, e eu queria que cada uma de vocês falasse um pouco a respeito, porque a mulher hoje realmente tem vários papéis, né? Porque ela não é só a executiva que está na empresa, sentadinha, bonitinha. Ela é mãe, né? Só queria deixar um recado a mais que eu acho que é importante, que a mulher não está entrando na política. Porque a gente tem aí mais de 50% de mulheres votam hoje em dia, são mais de 50% são mulheres. E a gente não tem um consenso de mulheres na política. Não temos. Isso é uma pena, porque a gente precisa. Mulher mais atuante na política, mais né? atuante, eu acho que a gente daria mais certo também. A gente já vai invadindo todos os espaços, né? Desculpa, mas a gente daria mais certo. Não, mas foi ótimo, porque de repente realmente é um tirando a Dilma, ainda, né? Desculpa, não votei nela. Fica a dica aí. Bom, e de vocês, quem é mãe, quem tem filhos, eu quero saber desse lado, como é que é conciliar tudo isso? Porque ser uma mulher de negócios...
é complicado porque não é só mulher de negócios, né? Tem a casa, tem os filhos. Sim. Como é que vocês conseguem conciliar isso? Eu sou mãe, eu tenho um filho de 18 anos, um de 16 e tenho um bebê de 1 ano e 5 meses. Nossa! Tá ótimo isso, né? Um filho de 18 e realmente, porque 18 anos também é uma idade bem complicada, assim, totalmente, né? Diferente as idades, mas muito gostoso e tem que conciliar. E chega em casa, dá atenção para os adultos já, né? E brincar, sentar no chão com o bebezinho, mas a gente vai conciliando tudo. E como é que é essa divisão com o trabalho? Você conseguiu, ou no começo foi mais complicado e você teve que fazer algumas alterações aí? Porque o ritmo é difícil, né? De repente você tem que pensar na empresa, mas tem que pensar que tem a casa para cuidar de certa forma. Embora, lógico, mesmo quando tem funcionária, empregada, enfim, tem a responsabilidade, né? Tem a casa, tem os filhos, tem o marido. Tem que se dividir, né? Empresa. Na minha empresa, eu tenho meu marido, que é meu sócio, então, na verdade, é muito fácil. Eu vou dividindo com ele um pouco as tarefas, mas a gente tem que se dividir em várias etapas aí para conciliar tudo. Isso é legal. Vocês? Não, eu não tenho filho. Então, só meu negócio que eu tenho que conciliar por enquanto. Não tenho casa, nada. Eu tenho uma filha de 12 anos, mas aí eu tenho um pouco de disciplina, então eu estipulo horário, assim, meio regime militar, né? Daí a brincadeira de ser 60% masculino, aí, então é tudo muito certinho, tudo no horário certinho, para poder dar atenção para tudo, né? Minha filha tem 40 minutos por dia, assim, comigo, entendeu? Cronometrado. Isso é ótimo, né? Não é? No meu caso também eu não tenho filho, mas eu tento associar com a faculdade que eu faço de veterinária. E é bem difícil, porque é bem puxado com os meus estágios. É complicado, né? Faculdade, estágio, TCC, depois quando já está terminando a faculdade. A época de faculdade é bem puxado. É bem mesmo. puxado, mas a gente sempre dá um jeito. Mulher sempre dá um jeito, né? O homem ele foca em uma coisa muito bem. A mulher, ela vê tudo. Ela faz 1000 coisas e muito bem. Falando aqui, a gente está falando dessa diferença, mas é verdade, né? A mulher tem várias coisas. O homem só consegue pensar uma coisa. O homem trabalha, volta para casa e pronto. Para ele, trabalho feito. Mulher não. Mulher trabalha, volta, cuida do filho, arruma a casa. E tudo com a mesma dinâmica. Isso que é muito importante. Dividindo em vários papéis, né? E você, Carla, tem filhos? Tenho 2 filhas. E essa correria, toda mulher tem que saber diferenciar as e idades. ter tempo para tudo. Uma de 15 e uma de 22. 15 e 22. Tá. Também as idades aí, 15 anos, né? Mas dá para administrar tudo. Graças a Deus é muito Aproveitando já o gancho, a Carla é parceira da UpTV, né? E ela, inclusive, participou no aniversário, né? No desfile. Eu queria que você contasse um pouquinho da experiência aí, dessa parceria. Foi legal, Liliane. Eu sei que a gente falou da festa numa pauta anterior falando sobre parcerias bem-sucedidas. Eu acho que a tua chega a ser realmente, né? Com a TV. Muito, ela foi um avanço muito grande em tudo. Ela ajuda, ela colabora, ela entra lá. Ela que também indica muitas coisas. É uma parceria muito boa. Me deu grande apoio para tudo isso. A Liliana, eu devo muito a ela, viu? Ela é nota 10. A diretora Liliana, que ela acabou de chegar, ela está aí já no... Né? Muito bom. Essas parcerias bem-sucedidas que são importantes, né? Eu acho que até para o sucesso mesmo dos negócios. Que tipo de parcerias, no teu caso, por exemplo, você procura parcerias o tempo inteiro? Procura, a Carla é minha parceira também. Tá vendo? Coisas que funcionam. Acaba dando certo e acaba tendo aquilo que a gente falou, segmentos diferentes, mas em algum momento tem uma parceria bacana que pode dar nós certo, teremos né? agora, dia 26 de julho, 15 anos da Boutique dos Calçados. E eu vou estar lá cobrindo o evento, tirando fotos para colocar no blog, maravilhosa. Não é mesmo, cara? Estão convidados. E, aliás, o blog, ele fala no geral, né? No geral, Nós vamos ter um espaço para mulheres, para as médicas, para falar um pouquinho, e assim, não só do lado profissional, mas também do lado pessoal, como é que ela administra o outro lado, né? Porque também é um ser humano, você fala, médica, mas e aí, ela também fica doente? Como é que ela administra esse outro lado, né? Mas é isso que a gente fala, porque quando a gente fala das mulheres, principalmente nos negócios, né, as executivas e tal, a gente vê um lado só, mas tem um outro lado, né, do ser humano mesmo, da pessoa, ou até, às vezes mesmo, a gente falando sobre o que a gente falou agora, a família, exatamente, né? Filhos, e quem não tem filhos sempre tem outras responsabilidades, outras coisas, como no caso faculdade e a correria do dia a dia, né? A gente também tem um espaço para filantropia, né? Um espaço chamado Mulheres em Ação, que é um grupo de mulheres onde a gente se reúne e a gente tem 3 tipos de mulher ali. A mulher que tem dinheiro e que ela pode contribuir ali financeiramente.
Então, ela ajuda o grupo financeiramente. Tem aquela mulher que ela não tem o dinheiro, ela não tem o tempo, mas ela tem, ela sabe fazer. Então, ela vai ali, ela faz um chocolate, ela faz um trabalho manual. E tem aquela mulher que não sabe fazer um trabalho manual, ela não sabe, não tem dinheiro, mas ela pode ir fazer uma entrega, né? Ela pode ir numa creche. Então, assim, final de ano, a gente vai numa creche e ela vai entregar esse presente para essa criança que aquela outra mulher fez e que aquela outra mulher pagou. Então, assim, a gente consegue agregar várias mulheres de diferentes situações. Então, aquela mulher que não podia pagar e não podia fazer, ela foi lá e entregou. Então, ela se doou dessa forma. Aquela que não podia nem fazer e nem ir lá entregar, porque ela é muito ocupada, tá? Mas ela tinha financeiramente, ela podia ajudar. Então, essas mulheres em ação, elas se reúnem e elas ajudam ao próximo. Então, quem tiver interessada... Uma linha de produção do bem. Então, quem tiver interessado, quiser participar também. Ótimo isso, né? As empresas, indiferente do segmento delas, essa questão das coisas sociais, eu acho que acaba dando muito certo. Sim, também, né? Que várias empresas têm já incrementado isso, independente do que ela faça. Então, se vocês quiserem participar, né, ou numa entrega, ou se alguém quiser, né, quiser fazer na Páscoa, quiser fazer um chocolate final de ano, né, quiser estar dando um brinquedo, ou então, né, mesmo financeiramente quiser estar ajudando, depois a gente vai deixar os contatos. São todas bem-vindas. É, bacana isso. E depois, logicamente, daqui a pouquinho você vai passar o blog certinho? Sim. Aliás, passa o blog já pra gente já... Então, na verdade, o blog ele tá fechado, porque está em construção, mas a gente é só acessar Physio Body Star no Facebook, né? A página no Facebook, né? Isso, tem a fanpage, ou só Bem-Estar, se colocar também vai entrar, ou Physio Body Star. Então, só colocando na busca lá, você já vai entrar na fanpage. E ali você já vai ser redirecionado para a minha página. Ou Thelma Freitas Santos, e já me adiciona no Facebook, que aí eu já te redireciono para todas as nossas redes, tá bom? A gente falou um pouquinho já no comecinho sobre as profissões de vocês, que cada uma segue, enfim. Acho que a Patrícia até chegou a comentar que ela estava fazendo alguma coisa e virou para outra, no mesmo segmento, né? Acho que alguém de vocês falou. Bom, eu queria que a gente falasse sobre profissões. Que outras profissões antes do ramo que vocês fazem, vocês atuaram ou, enfim... Não, eu comentei que eu sou designer interior. Isso, acho que e hoje eu tenho a loja. Então, eu não atuo mais como designer. Tá, somente fazendo a produção para os arquitetos, dando essa assessoria. Pelo menos igual a Thelma, eu parei de atuar na minha profissão para dar essa consultoria que não que é fora da profissão, né? Que não deixa de ser. Porque ela faz parte do mesmo... Que faz parte. Só que eu não faço mais a obra toda, eu não toco mais a obra toda. Hoje eu fico só na parte de produção. Tá. Ana Beatriz? Eu fiz faculdade de nutrição, mas eu não cheguei a atuar na minha área. Então, eu terminei a faculdade e já entrei no ramo de sapato. E aí, você nem começou, então, a parte de nutrição, né? Não, só fiz a faculdade, mas eu não segui adiante. Você, Patrícia? Bom, eu comecei no ramo automobilístico. Nossa! Essa foi perfeita agora, dentro daquilo que a gente estava falando, né? Então, do mundo um pouco mais masculino, automobilístico, realmente. E fui para a hotelaria. Da hotelaria eu tive 2 bares na Vila Madalena. Nossa, aí depois eu montei uma fábrica de chocolate. Digamos que a Patrícia, ela fez um tour. Você viu como a mulher, ela... né? A Patrícia é a coisa que a gente acabou de falar, né? Várias atuações. Gente, é uma experiência, assim, fantástica, né? Porque são segmentos totalmente diferentes mesmo. Totalmente diferentes. Mas, assim, o que eu puxei de um para o outro mesmo foi a questão do atendimento. Sim. Todos os segmentos é atendimento. Vender um carro, atender eu acho que esse é o ponto realmente é o principal, né? O atendimento, de você saber se realmente o cliente está sendo bem atendido, se ele realmente, o que ele precisa, a necessidade dele para poder suprir, né? Senão você não consegue atender da forma que ele precisa. E o mundo da hotelaria também tem crescido bastante, né? Muito, muito, muito. Bastante. Só que assim, eu trabalhava também na parte de construção. O que eu fazia? Eu pegava prédio antigo e adaptava ele para hotel de alta rotatividade. Foi aí que eu me apaixonei por revestimento, né? Eu fazia cada banheiro com um tema... Então, tinha que escolher revestimento diferenciado, a decoração mesmo, a cortina, a parte de mobiliário, né, de peças. Então, foi bem bacana. E aí, no atual que você está, foi a hora que você falou
que você focou, falou, não, é isso que eu vou fazer, e aí É porque você eu deu consigo fazer continuidade. tudo. E se eu quiser voltar para os outros ramos, aqui nem se eu quiser montar um hotel agora, eu tenho mais gabarito e também Até do tenho que, mão né? de obra e tenho também a parte do material, né? Muito mais fácil. E como que você concilia o tempo aí, nessa loucura toda de tudo? De fazer Pra tudo ao mesmo você, tempo. Então, é muita disciplina. Talvez por isso eu coloque Disciplina horário para total, tudo. né? Porque... É. Talvez por isso eu tenha horário para cada coisa. E olha, tem que estar lá em tal horário, eu tô lá em tal. Tudo bem que eu já perdi o caminho, mas eu sei, eu consegui chegar. Aí tem a Thelma agora para dar um suporte. A aqui, Thelma vai viu, dar se um suporte precisar. à consultoria, né? E vocês, qual a atuação antes ou sempre foi ligado a... Então, na No caso, fisioterapia... fisioterapeuta, Então, mas eu estava na área de neurologia. Então, eu tá. estava na Unifesp tratando de neurologia na área de... Só neuro. Então, quando eu mudei, ainda foi uma... Nossa, neurologia para a área de estética, né? Exatamente. Mas, assim, eu não acreditava muito na estética. Eu achava que cremes não faziam milagres, mas eles fazem, né? Quando eu fui conhecer a fundo a área da estética, aí eu me apaixonei, né? Aí eu falei, não, essa é a minha área realmente. E aí eu mudei. Mudei da área da neuro para a área de estética. Todo mundo fala o desacreditado, né? Que eu ia jogar neurologia, Unifesp, tudo para cima, mas joguei. Carla, você? Eu mexi com a empresa de publicidade, mexi 8 anos, aí montei a loja, fiquei com a loja e com a empresa de publicidade, mas aí Mas não é dava ótimo, para administrar. porque a comunicação, a publicidade é a alma do negócio, Mas né? publicidade pega muito Então, não tempo. tem Um jeito. cliente, aquele negócio tem que atender pessoalmente. Eu tinha vários ramos de publicidade, várias coisas focadas a isso. E aí não deu para minha filha administrar a parte de estilista, você está ali desenhando, criando. Aí a loja caiu no popular, e é o que eu não queria. Aí eu larguei, agora a empresa pública está meio stand-by e voltei para a loja com tudo. A mais que vai fazer 15 anos, né? Então eu tive que voltar mais, mas a publicidade não parou, tá lá ainda. E Tem que tá, funcionar, tem que tá, mas eu tá. voltei forte para os calçados mesmo. Essa boutique é que eu estou sempre lá. Thalita, você falou da faculdade, né? Então você está... Eu sou formada em publicidade e propaganda. Também somos da mesma área, colegas. E eu trabalhei durante 4 anos na área de comunicação interna de uma empresa. Ah, tá. Mas eu não gostava de trabalhar dentro da empresa, não achava legal. E aí sempre fui apaixonada por animal, troquei a faculdade de publicidade, terminei e comecei uma faculdade de veterinária. Nossa. A minha mãe, que é a Eu tô Léa vendo aqui Lilian, somos multifacetas. dá uma coisa... A minha mãe, que é a Léa Lilian, vindo o nome de Semijoias e Acessórios, ela que deu início. Por conta, assim, eu e minha irmã, a gente já estava maior, ela já estava com um pouco de tempo livre, queria se ocupar, e acabou começando a investir nessa área, e viu que era um grande negócio, e aí hoje em dia eu que ajudo ela na parte de assessoria de marketing. Que acaba realmente aquilo que a gente falou, né? Comunicação e publicidade. Comunicação é tudo, muito gente. importante para o negócio dar certo, né? Para o sucesso, enfim. E uma coisa, a gente está falando aqui bem sucedida, anos de negócio, tudo isso. Eu queria saber dificuldade agora. Eu queria saber o outro lado. Qual a dificuldade que a empresa de vocês teve em algum momento e como que foi dado esse volta por cima? Porque toda empresa sempre tem, né? Ela não começa... nem tudo é felicidade o tempo inteiro, os 15 anos de sucesso. A gente sabe que é todo um processo, é todo um andamento, né? Existiu em algum momento alguma dificuldade que vocês tiveram que passar por cima no meio de tudo isso? Ou o que vocês acham as dificuldades do dia a dia mesmo, cotidianos, né? Que você, como a gente fala, né? Tem que matar um leão por dia, às vezes em algum... Eu acho que em todo segmento, né? Hoje em dia. Assim, eu posso falar da empresa que eu já fechei, que eu tive muitas dificuldades em relação aos nossos catástrofes naturais, né? E aos nossos feriados, que isso na empresa ele diminui assim o nosso faturamento imensamente. Então a gente tem enchentes, tem essas catástrofes naturais, as pessoas ligam, desmarcam, só que você não pode dispensar o seu funcionário, então você acaba funcionando e isso diminui seu faturamento no mês, assim. Então, um feriado que todo mundo resolve viajar, os clientes, infelizmente, nós não somos um país, assim, educado. Infelizmente, falta educação no nosso país, que a pessoa ligue para desmarcar aquele compromisso e falar, eu vou ligar naquela estética para desmarcar e
avisar que eu não vou com 24 horas de antecedência, alguma coisa assim. Então, elas não desmarcam. Então, você acaba tendo a sua funcionária ali, tendo o seu comércio funcionando, e o feriado está ali. Então, aquela véspera de funcionário, está todo mundo ali, só que você funciona e elas não vão. Então, você perde ali pelo menos uma semana. Então, isso num mês, para uma pessoa que está funcionando, isso dá muita diferença. Então, você paga funcionário, você paga todo mundo. Então, assim, eu tive muitos problemas com isso, até eu aprender que eu não ia atender nesses dias. Então, véspera de feriado, eu já dispensava funcionário, não abria, né? Mesmo que ela, não, mas eu vou, não, mas eu não vou atender uma pessoa só, enfim. Então, a gente demora um pouco. Tem que ter aquele jogo de cintura. Exatamente. Que a gente tá falando, né? Então, a gente demora um pouco, a gente leva um pouco, a gente aprende errando. Então, eu errei no primeiro ano até aprender que determinadas coisas eu não ia fazer, como atender em véspera de feriado. Então, essas coisas acontecem. Você perde muito no começo, exatamente. Poder atender, né? Exatamente. E vocês, meninas? Eu vejo dificuldade até em, às vezes, contratação de funcionário, uma mão de obra especializada, né, para poder dar aquele atendimento que a gente quer dar, de ser simpático, de ser solícito ali com o cliente. Talvez um pouco da concorrência, preços, porque assim, acho que a concorrência, cliente, né, eu acho que é a maior dificuldade das empresas. O cliente procura em todo lugar, né? E às vezes o cliente, igual no meu caso, traz peça de decoração, às vezes de fora, não conta às vezes com o trabalho dessa assessoria, às vezes não abre a porta para a gente ir fazer, entendeu? Então, assim, a gente está enfrentando e mostrando para as pessoas que esse trabalho é um trabalho bacana, não tem custo, não estou com a intenção de chegar lá e empurrar a mercadoria. É realmente fazer a casa dele ficar bonita. E muitas vezes também o produto ele já tem um preço que está no mercado e não dá nem para mexer, né? Então, às vezes o cliente exige, ou o concorrente está oferecendo um preço mais baixo, mas não dá para você baixar, porque realmente o produto é bom, é aquele preço mesmo. Então, acho que tudo isso faz parte de todo o segmento, né? Vocês também, Patrícia, a mesma... Então, eu tive problema de mão de obra, né, dentro da loja, e também porque, na verdade, eu não tinha feito o perfil do meu cliente. Então, hoje eu entendi que o meu cliente tem um pouco mais de cultura, tem um pouco mais de educação, tem um pouco mais de respeito com a gente, né, de marcar o horário, porque lá eu atendo com hora marcada, eu não atendo na hora que bate na porta. Então, eu vou Isso acaba criando uma disciplina também, né, para o cliente. É a minha história, disciplina. Eu vou te atender de tal hora a tal hora, você tem que trazer isso, tem que fazer isso. Se você não for vir, você me avisa, porque eu posso encaixar outra pessoa. Então, essa questão mesmo de disciplinar e colocar um pouquinho de cultura, de valor no seu trabalho, na sua pessoa, foi o que me fez dar a volta por cima, né? E aí eu treinei as meninas hoje assim também. Olha, não é de qualquer jeito. É do jeito que ele tem que ser tratado. E se ele não tiver com pressa, então vamos marcar um horário de novo. E eu te atendo com critério, com clareza, com dedicação. Porque eu quero isso também de você, se eu tô te dando. E aí você acaba sendo 50%, 50% para dar certo, né? Claro, porque senão não funciona, né? Mas é uma questão cultural aí. Eu acho que bem dentro daquilo que a Thelma falou, né? Uma coisa bem das pessoas. E aí, quando mesmo, você né? coloca, quando você aprende, né? Quando você aprende, coloca essa regra, aí a coisa começa a fluir. Começa a fluir, porque é sua Mas às vezes você demora, né? Quando você coloca a sua filosofia aí. Isso. Aí você fala, eu vou me impor, vou perder o cliente. Mas aí quando você aprende que não, aí a coisa vai, porque vai legal. É a história de criar filho que a gente estava falando. Porque se você põe regra, quer dizer que você tá ali, né? Peraí. Eles estão cuidando de mim, então vamos fazer direitinho. Verdade. É bem essa história. E Ana Beatriz, em relação às lojas, do formar planejamento, uma equipe, porque né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar pessoas comprometidas. É muito difícil mesmo, em aeroporto principalmente, porque em aeroporto o horário de funcionamento é bem puxado. Então é muito difícil formar uma equipe. E sem equipe é complicado. Isso é verdade. E ainda mais que são 40 e poucos lojas, né? Para também 47 lojas, né? Que não é fácil para você. Não Obrigada. Parabéns mesmo, porque a gente 47 lojas, gente, não é fácil. Acho que até na escolha dos pontos, porque obviamente dependendo da região, você sabe que uma
tá tendo um bom movimento, outra não, de você escolher aquilo que a gente estava falando, né? O ponto certo, né? Os públicos são diferentes de região para região, né? O último que você abriu, por exemplo, na Alameda Lorena, que é o Jardins, ali, e é um diferente público de aeroporto. Sim, e é um público um pouco mais exigente também, né? Na região dos Jardins. Então, isso se torna também diferente. E ali o público, né? não muda, é sempre o mesmo. Exatamente. Então, tem que estar fidelizando o público, tem que ter um atendimento diferenciado com eles. E eu acho que também o treinamento dos funcionários nessa hora também é importantíssimo, né? Com certeza. Porque aquilo que ela falou, nem 100% você não vai estar em todas as lojas. Então, se teu funcionário não for bom, você acaba não conseguindo. Nosso tempinho está estourando, gente. Eu queria que cada uma desses as considerações finais, eu queria que cada uma passasse o site, o Facebook, eu sei que tem página de Face, telefone, enfim. Vamos começar pela Thelma? A tagarela, né? Então, o telefone para contato, se vocês quiserem, né, fazer uma parceria com a gente, é 11 4123 0088. Meu e-mail é thelmafs@gmail.com. Meu Facebook é Thelma Freitas Santos. Facebook.com/Thelma Thelma Freitas Santos. Isso. Também tem o Facebook /Fisioborestar. O Instagram também, né? @ThelmaFS. Eu acho que é só Sigam isso. a Thelma. Me sigam, por favor. E o blog logo vai estar aí para todo mundo Já ver, vai tá estar bom? no ar. Meninas, vocês estão todas convidadas, por favor. Né? Claro. Vamos ser parceiras. Gente, adorei estar aqui. O bate-papo foi muito bom. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Thelma, Foi pela uma presença. delícia, gente. Obrigada. Obrigada. Carla? Quero agradecer também. Olha lá, a Boutique do Calçado é o 4941-0680. Agradecer. Convidar todos para ir tomar um prosecco com a gente dia 26. O coquetel vai ser o dia inteiro, tá? E no Facebook também Boutique do Calçado. E calçados, né? Vão lá que vocês vão se deliciar lá na boutique. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia super legal com vocês. O nosso site é facebook.com/lealiliansemijoias. O telefone para contato é 94212-1598. O Instagram, sigam a gente, curtam as nossas fotos. Instagram, Lealilian Semijoias e Acessórios. Obrigada. Ótimo, obrigada a você, Thalita. Gláucia? A Lar Deco, o telefone é 2325-7466. Estamos na Avenida Portugal, 1473. E o Facebook é o facebook.com/lardeco. E temos também no Instagram, que é o @lardeco. Sigam a Lar Deco. Itibit, o telefone é 011-3666-4430. facebook.com/itibit. E o Instagram, Itibit Calçados. E o site? O site itibit.com.br. Ótimo. E aí é difícil, porque você entra no site e já tem todas as lojas, né? Porque são 47 lojas, né? Tem todas. Então, Ana Beatriz, bom, cada um vai achar aí uma pertinha de casa. O meu é Rifinitura e Acabamentos. O Facebook é facebook.com/Rifinitura e Acabamentos. O Instagram é @Rifiniture. E quem não conseguir me achar, é só me adicionar no Facebook, é Patrícia Mitico. Aí eu consigo direcionar também para a página, para o site, para o Instagram, para todos os lugares. Sigam aí no Instagram. É maravilhoso essas mídias, as redes sociais hoje em dia, né? Facebook, Instagram, site, enfim, né? E isso que dá também uma levantada para os negócios, dentro daquilo que a gente falou, comunicação, publicidade. Queria muito agradecer a presença de vocês. O bate-papo foi fantástico. E as mulheres, com certeza, as empresárias que estão nos assistindo, alguma delas se encaixou, né? Se achou aí, né, dentro do que a gente falou, né? Não tem como a gente ficar longe daquilo, são assuntos realmente que dizem respeito a todo mundo. Bom, eu quero agradecer Make-up, a Débora Amanda Deiros, a minha maquiadora. O telefone é 9864-68272. Agradecer a Cori que me veste hoje, mandar um beijo aí pro pessoal. E queria dizer, a gente vai ficando por aqui, até a próxima edição aqui na UpTV.